Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 103 aqui no podcast O Pai Old School. Hoje eu quero fazer um pequeno desabafo e, na verdade, não é exatamente um desabafo emocional, né? Porque a coisa já passou e tal. Mas essa semana particularmente as coisas estão bem cansativas, né, no sentido assim de rotina. E como eu fui solicitado lá no perfil, no Pai Old School, lá no Instagram, né? Se você não me segue lá, @o.pai.oldschool, fui solicitado para falar de virtudes, né? Em relação a nosso dia a dia, a nossa forma de encarar a vida e tal. E no final das contas, eu nunca fiquei citando, eu expliquei isso lá, né? Eu nunca fiquei citando, nem falando, nem trazendo, assim, essa questão de virtude, porque no fundo, cara, eu acho que isso é uma daquelas coisas que é muito fácil desvirtuar, né? A gente passa a vida inteira falando de virtude sem praticar nenhuma delas com muita facilidade, com muita facilidade. Se a gente não se vigia, a gente vira um só um merdinha que fica repetindo essas coisas. Então, no fundo, cara, o que eu sempre quis fazer foi tocar minha vida da melhor forma em relação aos meninos, em relação à minha esposa, em relação ao meu trabalho, em relação à produção de conteúdo aqui para vocês, em relação a tudo isso aí. Sem ficar me prendendo assim nas palavrinhas, entendeu? Que eu chamo de listinha de supermercado, né? Você pega ali a listinha das virtudes e aí você fica repetindo aquela merda ali, decora aquelas palavrinhas, o que aquilo quer dizer e tal. E aí a pessoa começa a se achar realmente um homem virtuoso, bíblico e santo, né? Cara, essa semana foram duas coisas muito interessantes que aconteceram. A primeira coisa é que eu conheci um cara, um podcast, de um cara chamado Andy Frisella. Ele tem um sotaque meio estranho, ele fala meio Frasilla. Escreve Andy, A-N-D-Y, Frisella, com dois L's, né? F-R-I-S-E-L-L-A. O Andy Frisella, ele é um baita empreendedor americano que tem um podcast desde 2015. Eu acho que ele trabalha com indústria de suplementos. Ele começou com umas lojinhas de suplemento, foi crescendo. Hoje ele tem uma indústria. Deve ser uma espécie de um Cariani da vida, assim, só que globalmente falando, né? No sentido do business dele. Porque ele também é um cara todo ligado ao fitness, é um cara que é um empreendedor, é um cara que está na internet produzindo conteúdo. Então, a analogia mais próxima que a gente tem que seria uma espécie de Cariani, né? Agora, associar os caras ao Cariani agora virou até sacanagem, porque o cara tá sendo acusado e tal. Enfim, né? Mas vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Eu descobri há pouco tempo o podcast dele e eu tenho acompanhado muito, né? Eu tenho pegado bastantes episódios, nem sei se a palavra existe bastantes, mas eu tenho pegado vários episódios para ouvir. Esses dias ele estava falando sobre a questão do burnout, né? Burnout e cansaço extremo e tal. E ele tava falando assim, cara, olha só, presta atenção, eu vim de um lugar muito merda, eu vim assim de uma pobreza grande. E eu, toda vez que eu tô nessa vibe assim de ficar, ai, tô cansado, ai, não sei o que, ai, não sei o que lá, tá difícil e tá não sei o que. Toda vez que eu começo com essa merda, eu tento lembrar de onde que eu vim e de como eu odiaria voltar para lá e de como eu faria absolutamente qualquer coisa para não precisar voltar para lá. É um cara multimilionário, né, e tal, então você imagina que o cara tem uma vida excelente, né, no sentido de conforto e tal. E aí, por coincidência, acabou que eu cheguei nesse ponto essa semana, né? Não sei se é por conta do desgaste físico lá da escolinha, que os meninos estão na escola agora. Os dois ficaram doentes no final da semana passada, virada do fim de semana para o início dessa. Os dois ficaram doentes. O Heitor se curou, né? Ele estava meio gripado, meio nariz correndo, espirrando, tossindo, aqueles sintomas normais de gripe, né? De mudança de tempo e tal. O Heitor rapidinho se virou lá e tá melhor, né? Já tem um dia ou dois que ele nem nariz correndo ele tá, então tá beleza. O Rafa parecia que tava indo
por esse mesmo caminho, né, de se curar muito rápido. De repente, ontem, ele né, ele tem tido sono muito agitado e tal, por conta de tossir, não sei o quê. Então, eu tenho acordado, às vezes, de hora em hora, para levantar lá, para ver como é que ele tá, para fazer o mamar para ele, colocar, né, dar os remédios que precisa, né, os remédios às vezes para dor, que tá com dorzinho no corpo, trocar ele, porque como ele tá dormindo muito cedo, né, que ele tá ficando muito esgotado, então ele fica muito tempo de fralda, então se não trocar ela vaza. E ontem, né, quando eu achei que ele estava já melhorando, assim, já indo pro final do processo lá de cura e tal, igual o Heitor, a professora ligou da escola e falou que ele estava sentindo dor. Ele relatou dor de dente, né? Mas ele faz uma certa confusão, assim, com a questão do corpinho dele, porque ele não entende ainda direito. Geralmente, quando ele fala que tá com dor de dente, que tá com o dente doendo, ele aponta pra boca, assim, geralmente é dorzinha de garganta. E ele não entende direito que a garganta fica atrás do dente, né? Então ele fala que tá com dor de dente. Então eu fui lá buscar ele veio mais cedo um pouco. E por acaso a gente tava fazendo umas mudanças aqui no quartinho dele e tal. A gente mudou pra cá no carnaval. E a gente já queria colocar os dois dormindo no mesmo quarto. Eles têm um quartinho só deles aqui porque o Heitor, ele sempre dormiu num colchão no chão, né, do nosso quarto. No meu quarto e da Perla. Quando a gente mudou pra cá, falou, vamos botar ele lá. Só que eles acordam a noite inteira, né? E quando ficaram doentes, era difícil, porque acorda chorando, um acorda o outro acorda um, e aí ninguém descansa, nem eles, nem a gente e tal. Então o Heitor tinha voltado pro quarto. Ontem a gente ia fazer a experiência de voltar, né, os dois dormirem juntos, pra tentar de novo. E aí foi a pior noite do ano, assim, disparadamente. E já vem de um processo de cansaço, né, que eu tô bem esgotado, tô trabalhando igual um cavalo, né, e agora, virando o ano agora, eu tive uma conquista, assim, que pra mim foi, assim, uma das coisas que eu mais tive orgulho de receber essa notícia, que é um aumento de salário, uma promoção. Então, assim, eu tô numa vibe de realmente, cara, não deixar passar absolutamente nada no trabalho. Então, eu tô trabalhando muito para justificar o aumento de salário que foi confiado a mim, né? Eu penso assim, né? A pessoa tá confiando em mim, tá me dando mais responsabilidade, tá me dando mais dinheiro. Então, eu preciso entregar mais, cada vez mais. Então, o dia inteiro trabalhando, acordando cedo com os meninos, e sou eu que levo eles para a escola, sou eu que busco, sou eu que dou banho quando chega. Então, assim, é cansativo, né? E aí eles vão ficando doentes e o cansaço passa não só do físico, passa para a cabeça também. E aí eu lembrei desse trecho do Andy Frisella, né? Cara, como é que eu vou falar que eu tô com burnout, que eu tô com cansaço, que eu tô esgotado, que eu tô fudido, que eu tô... Se o que eu tô construindo aqui foi exatamente o que eu sempre quis construir. E aí, eu queria fazer esse link agora, porque isso aqui é o que eu chamo de desespero pedagógico, né? A gente entra num certo parafuso porque a gente está muito cansado e muito desvirtuado da condição normal da nossa cabeça. A gente entra num desespero pedagógico que é o seguinte, cara, você surta, né? Num primeiro momento você fica nervoso, fica maluco. Essa noite o Heitor praticamente não dormiu, ficou choramingando, o Rafa choramingando, gritava do nada, gritava dormindo mesmo, gritando. Aí chegava lá, passava a mão nele assim, fazia carinho nele e dormia de novo. Do nada, sem motivo nenhum, vou só gritar aqui, foda-se. E aí acordava o irmão acordava ele, e foi isso a noite inteira, foi um inferno essa noite. E aí a gente volta naquele papo das virtudes, né? E aí eu comecei a pensar exatamente nisso. Falei, bom, não tenho direito de estar cansado, porque no fundo, tudo que eu tô colhendo hoje é tudo que eu queria 5 anos atrás. Ponto. É o primeiro ponto. O segundo ponto tem oportunidade melhor nessa situação do que essa situação para eu desenvolver, por exemplo, a virtude da fortaleza? Eu não sei se tem, porque no final das contas, o que é a virtude da fortaleza? Você não ser um bebezinho chorão de merda. E aí, quando eu me peguei pensando que eu tava, cara, tá difícil, cara, não sei o quê,
A primeira coisa que eu fiz, e eu sugiro que você faça também, a primeira coisa que eu fiz foi: para de ser um chorão de merda. Porque no fundo é isso, né? A gente, por isso que eu tô falando do desespero pedagógico, né? Você entra em desespero e depois você aprende com aquilo. E aí começa a vir um monte de pensamento. Fala, cara, eu tô me doando demais, eu tô me entregando demais. Porra nenhuma. Tô fazendo o normal. Tô fazendo o que qualquer pai decente faria. Tô fazendo o que qualquer marido decente faria. Mas vem aquelas pitadinhas demoníacas no ouvido, né? Porra, professora também, né? Pô, podia ter dado um remédio lá, a gente, né? Só que não pode dar remédio, tem que ter uma receita para dar dipirona. E a gente não tem receita, né? Porra, dipirona você passa em qualquer botequim, tem botequim que vende dipirona. E aí também não é culpa da escola, a escola tem regra, tem que cumprir regra, eu entendo isso. Mas, pô, podia ter dado um remédio para dor pro menino, para não precisar sair correndo, pegar ele lá, para ele vir mais cedo, para ele ficar mais cansado, mais desgastado. Tem a questão de que o Rafa, como ele tá com a rotina muito mais pesada lá na escola, com muita atividade, muita coisa para fazer, e graças a Deus, porque ele tá aprendendo muita coisa diferente. Ele tem aula de música, ele tem aula de inglês, ele tem um monte de atividade prática, tem aula de dança lá na escola. Então, ele tá completamente acabado, né? Fisicamente debilitado. Você vê o rosto dele tá debilitado. E ele não tá dormindo de tarde. O Rafa sempre teve muita dificuldade de dormir. Eu passei, sei lá, os primeiros 2 anos e meio do Rafa passando muito aperto pra fazer ele dormir. Demora, enrola, e não sei o que. E ele não gosta, cara. Ele gosta. O Rafa é um moleque assim que ele é apaixonado por fazer coisa. E ele tem pavor de deitar pra dormir. Ele simplesmente não descansa. Então lá na escola, com um monte de amiguinho e tal, aí que ele não vai dormir mesmo. Então vai juntando isso tudo, os meninos debilitados, eu debilitado, a Perla debilitada. E aí essas palavras demoníacas, né, que vão brotando, isso não, presta atenção. Toda vez que você tiver recebendo esse tipo de mensagem, falando assim, puta, mas também ninguém me ajuda, né? Puta, mas também meu marido podia fazer mais por mim, minha esposa podia fazer mais por mim. Puta, mas o outro fulano podia fazer mais por mim. Toda vez que essa merda aparecer na sua cabeça, sobe um muro em relação a isso, cara. Não é, presta atenção. Toda vez que você começar a reclamar das pessoas que você ama, que você sabe que te amam, você vai olhar pra eles e falar assim: hoje não, Satanás. Hoje não. Aquela cena do... Eu não vou lembrar exatamente da situação, mas Jesus fala uma coisa assim com Pedro, né? Ele falou assim: não, senhor, não faz isso aí que você está pensando em fazer, não. Aí Jesus, sai daqui, Satanás. Né? Não tenta me dissuadir, não. Minha missão é essa, caralho. Vai ficar falando agora pra eu ter dozinha de cumprir minha missão, filha da puta? Sai fora. Não é você, é o demônio falando. E aí você aplica isso, porque se você se deixar tomar por esse tipo de coisa, cara, a sua vida vai ser um inferno. Porque você vai entrar no papel de vítima. Você vai se convencer de que você é uma vítima da porra toda. E tem gente que vive assim, cara, e tudo bem, mas é uma vida de merda, é uma subvida. Sabe? É importante a gente entender que isso é uma subvida, isso não é uma forma de um ser humano adulto viver. E vai virar não só uma vítima, vai virar ressentido, porque todo mundo me deve ajuda, todo mundo me deve compaixão, todo mundo me deve não sei o quê. Aonde que isso vai dar? Vai dar merda, obviamente. Né? Então eu queria trazer esse exemplo aqui. É um episódio que eu não fiz roteiro, eu não fiz porra nenhuma. Eu tô gravando isso aqui agora porque foi um momento que eu realmente consegui sentar e porque, tô desde 4h30 da manhã acordado, porque muita confusão e tal, a cabeça vai ficando agitada. Ontem eu dormi, eu nem percebi que hora que eu dormi, eu tava vendo o jogo do Fluminense, hoje teve Fluminense e LDU, né? Eu tava vendo o jogo do Fluminense, de repente eu fui dar um... Tô piscando o olho assim, assistindo o jogo, piscando. Piscando normal, você tá assistindo e piscando. De repente eu pisquei, na hora que eu acordei, o jogo tinha acabado, era 2h da manhã. Eu nem vi que hora que eu fui dormir, não tomei uma porra de um banho ontem, que não deu tempo, eu simplesmente apaguei, foda-se. E aí eu acordei depois, era umas 4h30 mais ou menos, o Heitor chorando, aí separei, aí que eu podia ter feito isso antes, né? Separei, peguei o Heitor, botei no outro quarto, deitei lá com ele, aí ele sossegou, o Rafa sossegou, isso já era 4h da manhã.
O Rafa deu 5 horas, levantou, a perna levantou com ele, aí o Heitor dormiu, mas também acordou às 6 para ir para a escola. Então, assim, e aí fui carregando os dois para a escola, correndo, na hora de sair para a escola, o Heitor caga na fralda, aí já estava atrasado, tive que voltar para trocar o menino. Então, assim, cara, não tem nada de anormal em nada disso. É só a vida normal acontecendo. Criança fica doente, criança caga, criança tem noite ruim, você fica cansado, Fluminense ganha título. É isso, é coisa normal, entendeu? Tudo que era para ser normal aconteceu. Por um acaso aconteceu um monte de coisa ao mesmo tempo, mas isso não é culpa de ninguém. Entende? Então, assim, essa virtude da Fortaleza, eu não tô tirando esse episódio para falar especificamente da virtude da Fortaleza ou de qualquer outra, porque realmente não é o objetivo. O objetivo disso aqui é fazer uma espécie de desabafo e que vocês consigam aprender na prática, porque por acaso isso aconteceu essa semana, né? Essas duas coisas, dar tudo errado e eu precisar ficar mais forte do que eu sabia que eu podia, para conseguir lidar com essas porra todas, e a questão de me pedirem para falar de virtude. Então tá aí um exemplo muito bom de como caralhos a gente desenvolve virtude, no desespero pedagógico, né? E aí a Fortaleza, obviamente, vai ser o carro-chefe nisso aí, porque sem Fortaleza absolutamente nada acontece. Você não é pai sem a virtude da Fortaleza. A gente vai precisar falar dela, obviamente. E depois de tudo, passou tudo, levei os meninos e tal, não sei o que. Cheguei aqui, a pia tava lotada de coisa, cara, e que não deu tempo de ver ontem, e os meninos, e confusão, não sei o que. Cheguei aqui, antes de começar a trabalhar, era 7h30 mais ou menos, fui lavar os trem na pia, porque tava horrível. Porque eu olhar para aquela merda e virar as costas e tocar minha vida como se não tivesse visto. Então, foi isso que eu fiz. Eu fui lavar a pia e aí nesse meio tempo, cara, conforme eu já tava pensando em dar uma certa desabada, porque no fundo precisa, né? Em algum momento você vai precisar dar uma desabada pra, cara, assim, você tá cansado, você tá desgastado. Você não vai ficar desabando no meio da rua, né? Ai, meu Deus, minha vida, não sei o quê. Você não vai fazer isso na frente da sua esposa. Você não vai fazer isso na frente dos seus filhos de 1 ano e 3 anos. Quem é a porra do meu pai que não aguenta porra nenhuma e fica chorando na minha frente, aqui, parecendo que ele é que é a criança do negócio? Você não pode fazer isso com seus filhos, cara. Principalmente se ele for um pouco mais velho, 6, 7, 8 anos. Você precisa ser a força dele, não... Entende, assim, o que eu quero dizer? A mesma coisa sua esposa. Como é que você vai... Como é que você vai simplesmente começar a chorar na frente dela, falando que não aguenta, né? Não faça isso, cara. Tem uma fala do Danilo Gentili, que eu vi ele, aleatoriamente eu vi um corte, sei lá, de alguma coisa, ele falando isso no programa da Eliana, uma vez. Falando assim, olha, eu tenho uma fé em Deus muito grande, e eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meus medos, eu tenho minhas angústias, e toda vez que eu tenho esses problemas, eu me fecho no quarto e eu choro e oro para Deus. E toda vez que acontece essas coisas, eu faço questão de praticar isso, porque é uma forma de limpeza, né? A gente se limpa por dentro. E tá aquele monte de coisa agarrada, aquele monte de lama, de poeira, tudo, sabe, tudo encardido dentro da gente, tanto cansaço, de tanta merda que passa na cabeça. E aí a gente vai ali, procura um exílio, procura um local longe dos olhos de qualquer pessoa, e aí você desaba. Que foi o que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu vi que estava tudo no jeito, que eu ainda tinha um tempinho antes de começar a trabalhar. O que eu fiz? Me ajoelhei no chão, pedi pelo amor de Deus para me dar força, porque, cara, tá difícil, né? Eu sou um merda que não tô dando conta de tocar minha vida. Eu sou um merda que, cara, tô fraquejando. Essa é a virtude da humildade. É você conseguir entender que existem coisas que você não é capaz e que por acaso você precisa de ajuda. Por acaso você tem alguém misericordioso te olhando de cima que pode te dar a graça de conseguir ser mais forte, miraculosamente. Por acaso isso acontece, né? Por acaso existe um amor que vem de cima e que ninguém explica direito como, porque no fundo a gente não merece. Esse amor nos é dado completamente de graça. A única coisa que você tem que fazer é ser humilde o suficiente. E se ajoelhar, e se humilhar no sentido da humildade. Assim, eu não estou conseguindo, por favor, me ajuda.
Então, esse é o ponto, né? E aí daí a gente pode pegar outras situações práticas e tal para a gente começar a pensar nas outras virtudes. Mas eu queria comentar sobre essas aqui, porque isso aqui, olha só, isso aqui mudou a minha visão de mundo, de marido, de pai, de homem, de filho, mudou minha visão de tudo. Se você conseguir regularmente exercer tranquilamente a sua rotina, exercer bem a sua rotina, e nesses momentos de crise, de pico de estresse, pico de ansiedade, se tiver essas duas coisas, a fortaleza para não quebrar quando não pode, e a humildade para se recolher e pedir ajuda quando tudo já está resolvido, quando tudo já passou. Se você tiver essas duas coisas, meu amigo, absolutamente ninguém te segura. Você consegue o que caralhos você quiser na sua vida. Inclusive ser um bom pai, inclusive ser um bom marido. Pensa se não faz sentido e comenta aqui na caixinha o que vocês acharam desse episódio e qual é a maior dificuldade que vocês têm. Que eu vou fazer, né, uma minissériezinha, igual eu fiz com as camadas da personalidade, vou fazer uma minissériezinha sobre as virtudes. Eu tenho aqui já mais ou menos de cabeça o que eu vou fazer. Eu separei aqui da lista enorme de virtudes que eu pesquisei. Separei aqui 9 que são especificamente muito importantes pra gente, como homem, como pai, como marido. E eu vou fazer isso. Mas se tiver alguma dúvida, de repente, se tiver uma dúvida legal que tenha a ver, que seja pertinente, a gente acrescenta aí nessa sériezinha sobre as virtudes que eu vou fazer em breve. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.